Sobre o jogo do Vasco de ontem, né? Com o time do Santos. Algumas coisas que acontecem no futebol que nos entristecem, né? Eu sempre falo aqui que é muito bom quando a gente, no dia após uma partida de futebol, a gente vem falar apenas do que foi o jogo, não de arbitragem. Esse jogo de ontem nos fez lembrar, para começo de conversa, aquele primeiro jogo onde o Santos ganhou do Vasco por 1-0 no São Januário, né? Onde um lance de pênalti que você pode conferir que foi exatamente idêntico a esse lance do pênalti do primeiro gol do Santos. Não dizendo que não foi pênalti, ali realmente foi pênalti, claríssimo. Uma besteira de Pumita Rodrigues que não tinha necessidade, podia cercar o cara e fazer qualquer coisa, menos o pênalti, e foi. Mas que o primeiro pênalti em Pedro Raul também foi pênalti, claro, do mesmíssimo jeito. E a favor do Vasco não fora marcado. Então você pode imaginar o seguinte: você já imaginou se entre Vasco e Santos fosse o final de campeonato hoje e o time do Goiás empatasse ou ganhasse do Botafogo, e aí o Vasco fosse rebaixado e o Santos ficasse com 1 ponto ou 2 pontos à frente do Vasco? O Santos escapando e o Vasco não. Aí você voltaria lá aquele pênalti do primeiro jogo que poderia ter sido marcado, como realmente foi pênalti sim, mas não foi marcado. E se o Vasco tem feito aquele gol? Quer dizer, o Vasco teria aumentado 1 ponto e o Vasco, o Santos teria diminuído 2 pontos. E aí certamente hoje, por exemplo, estariam em lugares invertidos. Detalhe, foi o mesmo árbitro. Voltando ao jogo de hoje, um jogo totalmente conturbado, né? Onde o primeiro tempo o Vasco perdeu por 1-0, jogando de igual para igual com o time do Santos, um jogo bem interessante. Mas aí vieram os erros individuais do time do Vasco. O pênalti poderia sim ter sido evitado. Depois uma bola dada de graça lá no meio de campo e o cara veio de lá para cá até conseguir fazer o gol. Mas é isso aí. Veio o segundo tempo, veio aquela confusão toda, já estava 3-1 para o Santos e aconteceu o que aconteceu. Eu acho que sorteudo para mim errou e errou feio, né? Você está vencendo por 3-1 ou 4 que seja. Esse tipo de atitude eu não acho confortável para quem faz, porque ele pode sim, poderia ter perdido até a sua carreira, porque do jeito que o cara do Vasco veio correndo daquele jeito, com aquela vontade, se tem tocado na perna dele como ele queria naquele momento, teria desgraçado a carreira de sorteio. Então é o que se pode conseguir. Não que eu apoio, né? Jamais. O certo é o jogador se conter, não é legal, não é bom, mas é evitar, mas que deveria os juízes de futebol ficarem mais atentos também quando um time estiver ganhando por 3, por 4 gols, esse tipo de gracinha. A melhor maneira que se tem que fazer é driblar em direção do gol e fazer gol. Se puder fazer 10, faça. Aí sim. Aí uma zoação saudável e bacana, mas dar driblezinha, sentar em bola, pular em cima de bola, querer dar... Não, isso daí eu não sou de acordo não. Como também não sou de acordo fazer o que o jogador do Vasco fez. Foi um jogo para ser esquecido do time do Vasco, tá certo? Continuo acreditando, as que me perguntem, né? Na campanha do Vasco, no que o Vasco vem fazendo, no que se propôs a fazer. Continuo sim acreditando e muito no time do Vasco. Isso daí é um ponto fora da curva, igual o Flamengo perdeu de 4 para o Bragantino, perdeu de 4 de novo, sei lá para mais quem. O Fluminense acabaram de perder também, o Botafogo também perdeu de 4. Então, tem dias que nada dá certo e qualquer time pode, em um apagão que tiver, perder por 4 gols ou até mais. Não pode se abater. Saber que já no próximo jogo vai ter que vencer, vai ter que sair dessa situação de desconforto, né? Que seja no rebaixamento ou quase nele. Ainda vejo o Vasco em uma Sul-Americana com possibilidades de chegar até
a zona de Libertadores, chegar até, com certeza, né, a uma pré-Libertadores. Eu ainda acredito no time do Vasco. Estamos juntos, é isso que eu vi.